A paz, queridos. Gênesis capítulo 40 nos ensina a importância de você sempre fazer a obra de Deus, sempre se importar com o próximo, mesmo que você não esteja bem. A Bíblia vai dizer para nós, no versículo 1, que depois dessas coisas, pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra esses dois eunucos, contra o copeiro Mor e o padeiro Mor, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pôs-os ao cargo de José, para que o servisse, e estiveram muitos dias na prisão. Então você vê que José, ele estava preso. Uma coisa que é importante você entender é que José estava dentro da prisão como um trabalhador. Ele servia o guarda-mor, ele servia o carcereiro-mor, aquele que era o chefe da prisão. José estava trabalhando. Irmãos, aonde José chegava, ele era abençoado. As pessoas viam o valor que ele tinha. Talvez até o carcereiro duvidasse da acusação. Devia olhar para José e pensar, puxa, não é possível que um rapaz tão bom, um rapaz tão dedicado, tenha feito aquilo que o acusaram de fazer. Bom, isso é uma suposição minha, irmãos, a Bíblia não fala isso. Mas a verdade é que José estava trabalhando, e quando chegaram esses dois homens, eram dois homens importantes. O padeiro Mor e o copeiro Mor eram homens que serviam diretamente ao faraó. Os dois foram acusados de traição, foram presos, até que se averiguasse o que tinha acontecido, e José estava ao cargo de trabalhar para os dois, servi-los. A Bíblia diz no versículo 5 que ambos tiveram um sonho. E pela manhã, José olhou para eles. Olha o versículo 6. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Olha só, irmão. José podia olhar para aqueles homens tristes e dizer: não é problema meu. Está difícil para eles, está ruim para mim, está pior para mim. Irmão, no seu pior dia, lembre quem você é, nunca esqueça. Você pode não estar bem, você pode estar passando por uma luta, o seu momento pode estar sendo um momento difícil, mas você é um servo de Deus. Você tem que continuar servindo, você tem que continuar servindo, você tem que continuar trabalhando. Você precisa, irmão, você precisa, irmã, continuar servindo, continuar trabalhando, continuar fazendo a obra de Deus. Não pode parar. Esses dias atrás, eu recebi um áudio, eu achei tão lindo, de uma senhora que recebeu um desses trotes, né, que, infelizmente, pessoas usadas pelo diabo ligam, pedindo dinheiro, dizendo que sequestraram alguém da família. E eu achei lindo ao ver que aquela senhora, ao invés de ficar indignada, brava, xingar, ofender, né, o criminoso que estava passando o trote, ela começou a pregar para aquela pessoa, dizendo: olha, você precisa voltar para Deus, entregar a sua vida para Jesus, o diabo está te usando. Irmãos, não importa o que estiverem fazendo conosco, nossa missão é pregar, nossa missão é ganhar almas. José pergunta para aqueles homens qual era o problema deles. Então eles contam que tiveram sonhos. Uma coisa importante é que a Bíblia diz que um dos dois sonhou com vida e o outro sonhou com morte. Irmão, não sonhe com morte. A Bíblia fala, né, no livro de Salmos, que quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Quando eu falo do sonho, irmão, não estou falando daquele sonho que você tem à noite quando você descansa, repousa, não. A questão é a seguinte: o que você tem pensado sobre o futuro? Tem pessoas que pararam de crer, pararam de acreditar que Deus pode fazer alguma coisa na vida delas. Enquanto tem aquelas que ainda veem esperança, aquelas que ainda enxergam o amanhã. Se você enxerga o amanhã, você vai viver o amanhã. Você parou de crer, parou de acreditar, a vida vai acabar para você. José interpretou que aquele que havia sonhado com morte receberia o castigo, a punição de morte.
E aquele que sonhou com vida iria voltar à sua posição servindo ao faraó. Conforme José revelou os sonhos, sucedeu. O copeiro foi restituído ao seu cargo, servindo ao faraó, e o padeiro, por sua vez, foi enforcado. Descobriram que ele era o traidor. Irmão, está na hora de você sonhar com vida. Eu quero terminar dizendo para você que quando José falou aquilo, profetizou, né, na vida do copeiro, que ele iria voltar a servir a Faraó, ele diz assim: quando você estiver diante do Faraó, lembra-te de mim. Irmão, José foi um grande homem de Deus. Mas nesse detalhe eu quero confessar a você que eu acho que José teve uma pequena fraqueza, né? Não nada que deixe ele fazer ele ser menos de Deus, mas ele, por um momento, ele vacilou colocando a esperança dele no homem. Nós vamos ver na mensagem do dia 41, na próxima mensagem, que o copeiro simplesmente não lembrou dele. Passaram 2 anos e o copeiro não lembrou dele. Se você está achando que os homens vão lembrar de você, que os homens vão te ajudar, talvez você vai ficar muito decepcionado. Mas se você colocar sua esperança em Deus, Deus nunca vai falhar com você, tá bom? Eu oro para que todos que vão receber essa mensagem sejam fortalecidos na fé, sejam abençoados, em nome de Jesus. Irmão, que o Senhor te dê saúde, dê paz e alegria a você e a sua família para a glória de Deus. O Senhor abençoe a todos.